A graça e a paz a todos os meus amados que nos acompanham no nosso curso Panorama Bíblico. Nós ministramos recentemente sobre os livros poéticos ou sapienciais. Nós compartilhamos com você um pouco sobre o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e vimos, a estrutura, o conteúdo, data, os autores dos livros. E tudo isso nós estamos compartilhando para que nós tenhamos uma visão um pouco ampla do cânon do Antigo Testamento, dos livros que compõem o cânon do Antigo Testamento. Mas é do nosso interesse que você tenha um conhecimento cada vez mais aprofundado da palavra de Deus, que você conheça realmente tudo aquilo que Deus nos revelou na sua palavra, de tal maneira que você possa viver, praticar aquilo que Deus nos ensina através deste livro extraordinário que nós chamamos de Bíblia. Bom, eu gostaria de lançar um desafio para você. Nós queremos crescer no YouTube. Por quê? Nosso alvo não é dinheiro e nem fama. O que nós queremos é que mais e mais pessoas tenham acesso a este material. E não somente a este, mas a outros materiais também que nós disponibilizamos neste canal. Tudo é feito com muita simplicidade, mas nós queremos alcançar o maior número de pessoas. E você que já ouviu, assistiu, pode nos ajudar divulgando o nosso canal. Você pode não somente dar o seu like, fazer o seu comentário, mas também falar para mais pessoas acessar o canal e assistir os vídeos. Este é um curso, ele tem uma continuidade e vale a pena tirar aí esses 20 minutinhos, que é o tempo de duração em média desse vídeo, para estudar um pouco mais a palavra de Deus. O material pode ser usado como parte da sua devocional, também para que você possa reunir um pequeno grupo de pessoas e compartilhar aonde você não pode ter acesso aos nossos cursos presenciais. A nossa intenção é levar realmente você a conhecer a palavra de Deus. E quanto mais pessoas, melhor. Ok? Hoje nós vamos falar sobre os profetas maiores. São 5 livros. E eles são chamados de profetas maiores, não porque eles sejam mais importantes do que os profetas menores, mas este nome foi dado a eles devido à consistência dos seus livros. São livros com mais capítulos, com mais conteúdo, e também, em alguns casos, por causa da dimensão, da extensão do seu ministério profético. Nós temos aqui, em primeiro lugar, o profeta Isaías. Isaías era filho de Amós, que era o filho mais moço do rei Joás. Por isso, Isaías tinha uma descendência real, Joás foi rei de Judá. E, evidentemente, Isaías profetizou em Judá durante os reinados de Uzias. Isso nós podemos observar em 2 Reis 15, 32. Depois o rei Jotão, 2 Reis 15, 32 a 38, Acás, 2 Reis 16, de 1 a 20, e Ezequias, conforme está relatado em 2 Reis 18, 1 a 20, versículo 1. O seu chamado para profeta se deu no ano da morte do rei Uzias. Isso aconteceu em 740 a.C. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio. Provavelmente ele é um daqueles que são citados em Hebreus 11, 37, lá na galeria da fé do escritor de Hebreus. E ele foi executado pelo filho de Ezequias, o impiedoso Manassés, cerca de 680 a.C. Ele teria cerca de 120 anos quando isso aconteceu. Isaías era um homem muito culto. Ele tinha o dom da poesia, era um poeta. Ele era familiarizado com a realeza de Judá e dava conselhos aos reis em relação à política externa.
Provavelmente Isaías poderia ser comparado a um ministro de relações exteriores dos reis de Israel. Ele era casado com uma profetisa e tinha 2 filhos. O mais velho chamava Sear-Jazub, conforme o capítulo 7, versículo 3, que significa um remanescente voltará. E o mais novo, conforme está relatado no capítulo 8, versículo 3, chamava-se Maher-Salal-Has-Bas, que significa rápido à presa, veloz ao despojo. Ele foi contemporâneo dos profetas Miqueias e Oséias e advertiu o rei Acás a não buscar ajuda dos assírios contra Israel e a Síria. Ele também advertiu o rei Ezequias, depois da queda de Israel, em 722 a.C., a não fazer alianças com as nações estrangeiras, especialmente com a Síria. A sua maior influência foi no reinado de Ezequias. O livro de Isaías é um dos livros mais amados da Bíblia e talvez o mais conhecido dos livros proféticos. Ele contém diversas passagens que são bem conhecidas entre os estudantes da Bíblia. Por exemplo, o capítulo 1, versículo 18, o capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, 6 a 7, capítulo 26, versículo 8, e o 40, versículo 3 e o 31, e o famoso capítulo 53, que muitas pessoas conhecem, pelo menos em parte, de cor. Isaías atravessou o palco da história mais ou menos a metade do caminho entre Moisés e Cristo. Ele viveu durante os dias do poderoso Império Assírio. Ele antecipou a queda desse império e a ascensão de seus 2 sucessores, os caldeus e os persas. Este profeta foi central na ênfase teológica. Ele proclamou em Judá os grandes princípios da salvação pela fé, a expiação substitutiva, o reino e a ressurreição. Isaías é citado diretamente no Novo Testamento em torno de 65 vezes, muito mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, além de ser mencionado pelo nome cerca de 20 vezes. O tema de Isaías é o mesmo do significado de seu nome. O Senhor é a salvação. O objetivo imediato do livro era ensinar a verdade de que a salvação é pela graça. Então é interessante que o livro de Isaías é um livro que trata da graça a partir de uma perspectiva profética. Isaías demonstrou o papel de Judá no plano de Deus como instrumento através do qual o Messias viria ao mundo. O livro de Isaías é o primeiro livro dos 17 livros proféticos do Antigo Testamento. Não porque seja o mais antigo, mas porque é o mais completo em conteúdo. Além disso, tem sido sugerido que o livro de Isaías é como uma Bíblia em miniatura. Veja só que coisa interessante. Os seus 166 capítulos são divididos em 2 partes. 39 capítulos na primeira divisão, exatamente como o Antigo Testamento. E 27 capítulos na segunda divisão, como o Novo Testamento. Os primeiros 39 capítulos enfatizam o julgamento, da mesma maneira que o Antigo Testamento enfatiza a lei. E os últimos 27 enfatizam a misericórdia e o conforto divino, da mesma forma que o Novo Testamento tem como ênfase a graça. Então, o livro de Isaías é um livro tremendo, maravilhoso, vale a pena ser lido, meditado, estudado e, de acordo com as palavras de Deus, que nos são aplicáveis às nossas vidas, ele deve ser praticado também. O profeta Jeremias, nosso segundo profeta maior, ele nasceu na cidade sacerdotal de Anatote, que distava uns 6 quilômetros a nordeste de Jerusalém. O profeta Jeremias exerceu seu ministério entre 626 a 586 a.C. Pela sua linhagem, poderia ter exercido o ofício levítico, então ele era de descendência sacerdotal, enquanto que Isaías era de descendência real. Se ele realmente tivesse
exercido o seu ofício levítico, ele teria alcançado prestígio e segurança. Em Israel, diz Flávio Joséfo, os sacerdotes eram honrados como se pertencesse à nobreza. Jeremias foi chamado muito jovem, como membro de uma família sacerdotal. E ele seria um dos candidatos a servir no templo, pelo fato de ele ser de uma família sacerdotal. Contudo, o Senhor Deus tinha um outro plano para a vida de Jeremias, conhecido como profeta chorão. É um nome um título, né? Muito interessante, porque ele recebeu esse apelido, vamos dizer assim, por causa do seu ministério. Ele derramou muitas lágrimas em favor do seu povo. Na verdade, o motivo que o levou a ser conhecido como profeta chorão é um motivo muito nobre. Jeremias viu profeticamente tudo aquilo que o povo de Israel passaria no exílio na Babilônia. As profecias de Jeremias anunciaram a invasão da Babilônia e a ruína de Judá e Jerusalém. Jeremias prevê a destruição do templo e o cativeiro de 70 anos na Babilônia. Tendo uma visão como esta, era difícil uma pessoa não chorar como Jeremias chorou. Embora espancado e preso diversas vezes, Jeremias não cedia à tentação de anunciar algo que Deus não lhe tivesse dito. Ele se mantinha fiel às palavras que Deus tinha revelado a ele. Pagou um preço muito alto, evidentemente. O seu ministério durou cerca de 30 anos. Não foi um ministério muito amplo. E ele pôde testemunhar o cumprimento da maior parte daquilo que profetizou, inclusive a destruição de Jerusalém, fato este que aconteceu em 586 a.C. Algumas das suas mensagens são da época do piedoso rei Josias, que reinou de 640 a 609 a.C., mas a maioria do tempo de seus sucessores, como o rei Joaquim, em 609 a 598 a.C., depois o rei Joaquim, que reinou de 598 a 597 a.C., e Zedequias, 597 a 586 a.C. Jeremias era tão odiado que ele não tinha permissão de ir até o rei. Então ele pediu ao seu fiel secretário, que se chamava Baruque, que escrevesse as suas profecias. Depois disso, Jeude as leu diante do rei Joaquim, e o monarca demonstrou um desprezo tão grande a Jeremias, que ele acabou cortando e queimando o rolo com as profecias. Jeremias voltou a ditar as profecias e dessa vez acrescentou até mais do que estava escrito no primeiro rolo. Ele era odiado até mesmo por seus familiares. Já parou para pensar nisso? No capítulo 12, verso 6, a gente vê que como ele era odiado pelos seus familiares. Por onde quer que ele fosse, ele ouvia maldições e zombarias como resposta. Podemos dizer que Jeremias foi um profeta extremamente rejeitado. Ele clamava a Deus com veemência que Deus julgasse seus inimigos. Também tentou desistir do seu ministério, mas Deus exigiu que ele continuasse sua tarefa. Jeremias profetizou cerca de um século após Isaías. E seus contemporâneos foram Sofonias e Abacuque. Isso no começo, e Daniel mais tarde. Quando Jeremias começou seu ministério, as pessoas estavam com os corações cheios de idolatria. E o rei Josias tentava de tudo para fazer o povo voltar e adorar a Deus. Pela falta de adoração, Deus iria mandar um castigo para esse povo e usou Jeremias para avisá-los. Nessa época, o rei Josias morreu e Jeremias escreveu lamentando sobre o ocorrido. Este lamento de Jeremias está em 2 Crônicas 35, 25. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje, todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de lamentações. Jeremias continuou avisando sobre o castigo durante o reinado de 3 reis. Mas, diferente de Josias,
Esses reis não acreditavam em Jeremias. Por isso, viam Jeremias como uma ameaça. Passaram a não gostar dele. Jeremias viu muitas profecias se cumprirem. Ele viu quando Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém. Lá em Jeremias capítulo 52, versículos 12 a 14. Ele viu também o castigo que foi enviado a seu país e sofreu muito. Mesmo depois do povo ver as profecias se cumprirem, o povo continuava a ignorar os avisos de Jeremias. Mas Jeremias não desistiu. Continuou a pregar a palavra de Deus e chamar o povo para o arrependimento e perdão. Jeremias continuou a profetizar muitas coisas sobre o povo. Profetizou que depois de 70 anos o povo seria restaurado. Profetizou também que Deus iria estabelecer uma nova aliança no coração daquelas pessoas. E essas profecias, mais uma vez, se cumpriram. Então, esse foi o ministério profético de Jeremias, né? Mas ele escreveu também as Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações foi atribuído ao profeta Jeremias desde tempos antigos e reflete a profunda tristeza de uma série de cantos fúnebres ao ver Jerusalém castigada por Deus pelas mãos dos babilônios. Jeremias dedicou sua vida ao trabalho de avisar os judeus do julgamento iminente, em consequência de séculos de rebeldia contra Deus, mas não sentiu nenhum prazer no cumprimento de suas profecias. Ele sofreu com o povo, chorando de dor, de uma nação que se tornou indefesa diante do castigo severo. Além das grandes dores sofridas durante seu ministério e a perseguição dos seus compatriotas, Jeremias agora sente a dor de ver a cidade santa destruída e a miséria na qual seus compatriotas e ele vivem. O profeta fez questão de deixar claro que isso é fruto da desobediência e rebelião deles contra a palavra do Senhor. Lamentações de Jeremias é um dos 5 livros, assim como Rute, Esther, Eclesiastes e Cantares, que integram a terceira parte da Bíblia hebraica. Assim, nós vimos como foi o trabalho de Jeremias, o homem que chorou ao ver antecipadamente a total destruição do seu povo. Então, que nós possamos tomar o exemplo desses grandes profetas para termos uma visão clara da nossa geração, do nosso tempo. Eu creio que a igreja dos nossos dias precisa ser uma igreja mais profética, uma igreja que tenha a visão clara de como está a sua própria condição. Vivemos hoje num momento não tão diferente em alguns aspectos dos tempos dos profetas, quando muitos daqueles que são chamados evangélicos ou cristãos ou protestantes estão vivendo uma vida cristã compartilhada com o sistema do mundo. Somos hoje vítimas de um sistema que entra, que domina, que trabalha arduamente para nos afastar dos valores do reino. E por isso, para a tristeza de muitos, vivemos uma igreja onde temos muitos que poderíamos dizer que são desviados dentro da própria igreja. São frequentadores de cultos, alguns esporadicamente, outros com mais frequência. Alguns até são fiéis em entregar os dízimos, as ofertas. Outros, por incrível que pareça, até exercem ministério. Mas suas vidas estão contaminadas pelos valores do mundo. Eu creio que é um tempo em que deve se levantar no seio da igreja um ministério profético que abra os olhos do povo e que nos faça ver que, antes de tudo, nós somos povo de Deus, povo do reino. Não somos de forma nenhuma encorajados a viver uma vida de amizade com o mundo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos exorta a não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. E aquele que decide amar o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Que Deus o abençoe. E que nós possamos receber da parte de Deus esse manto profético e vivemos nesses dias uma vida de santidade e que nos leve em direção ao grande avivamento
que Deus está preparando para esses últimos dias, que não serão dias fáceis, serão tempos de perseguição, serão tempos de angústia para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, mas que aguardam com grande esperança o despontar de um novo céu e de uma nova terra, onde habita a justiça, aonde o Rei e soberano será o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, quando estaremos vendo a segunda parte dos livros proféticos dos profetas maiores, ok? Fique com Deus e até lá.